Boa tarde a todos. Eu vou então Boa começar a tarde. nossa última atividade síncrona do curso, também resolvendo alguns exercícios do Sir-Zemansky, referentes ao tópico final. Logo eu liberarei os exercícios referentes à última avaliação, ou para serem entregues. Os vídeos deverão ser entregues até o meio-dia de amanhã. Quem já passou comigo, assim, só se quiser aumentar a nota, pode fazer. Se a sua nota for maior, eu substituo. Se for menor, eu deixo como está, eu não tiro nota de ninguém. Eu recomendo que vocês façam as avaliações, porque é um tema importante também do curso, da disciplina, para que vocês vão usar não somente, claro, estamos lidando aqui com Física 1, um tópico bem básico da física, que é importante por isso, isso servirá de base não apenas para as outras disciplinas, mas também para a carreira de vocês. E, bom, se tiverem alguma dúvida, podem me interromper, ou pelo microfone, ou digitando no chat. Eu lembro que teremos um P-aluno também no final da tarde, que eu sempre abro para todos os meus alunos participarem. E assim que o Google me enviar o arquivo desta nossa atividade, eu já coloco no meu canal no YouTube com o link no Moodle no tópico em questão. Bom, vamos começar com o primeiro exercício que eu selecionei, que é o exercício 32 do capítulo 7. Vocês podem seguir, se tiverem o livro ou a página de enunciados. No livro se encontra na página 254, e ele diz que a energia potencial entre dois átomos de hidrogênio separados por uma grande distância x, então vamos assinalar aqui. Energia potencial entre dois átomos é dada por U de x igual a menos C6 sobre x a sexta. Essas potências, 1 sobre x a sexta, 1 até sobre x a 11, 1 sobre x elevado a 12, é muito comum vocês encontrarem em física molecular, física atômica, física molecular. Inclusive, são chamados de potenciais de Lennard-Jones. Lennard-Jones foi um físico inglês, é um único físico, não são dois, assim, embora tenha um nome composto, que estudou esses modelos de atração molecular. Então, nós temos aqui, no caso, dois átomos, e eles estão separados por uma dada distância x, e eu vou aqui fixar o nosso eixo x, conversor x. Então, ele pede para determinarmos a força que um átomo exerce sobre o outro e dizer se essa força é de atração ou de repulsão. Bom, a determinação da força é algo que nós já fizemos várias vezes. Se nós temos, no caso aqui, é um sistema unidimensional. Se nós temos uma energia potencial e queremos determinar a força, nós tomamos o negativo da derivada espacial dessa energia potencial. Então, aqui nós teremos menos d dx de menos C6 sobre x a sexta. Claro que ela está ao longo da direção x. Então, nós temos esse sinal negativo, eu posso colocar para fora da derivada. E esse C6, que é uma constante também, ficamos com C6
E agora eu vou fazer a derivada de 1 sobre x à sexta. Coloquei o 6 aqui como índice, mas é um expoente. Então, ficamos com menos 1, menos 6 sobre x à sétima. Claro que está na direção x. E vemos que surgiu de novo um sinal negativo. Portanto, a nossa força vetorial, dependendo da distância entre esses dois átomos, é menos 6 C6 sobre x elevado a 7, na direção x, e vemos que, pelo sinal negativo, trata-se de uma força atrativa. Ou seja, ela está contra o sentido de x. Vemos aqui um problema unidimensional, não muito complicado, não oferece surpresas. O próximo exercício que eu escolhi é um exercício do mesmo tipo, do mesmo estilo, só que ele oferece uma complicação a mais, porque é multidimensional. Na verdade, ele é bidimensional. É o exercício seguinte, 7.34. E agora, vocês podem seguir na mesma página. Ele diz que um objeto se desloca no plano XY submetido à ação de uma força conservativa. Claro, o que significa que uma força é conservativa? Significa que nós podemos associar a esta força uma grandeza chamada energia potencial. E essa energia potencial é descrita pela função dada por U de x e y igual a alfa, onde alfa é uma constante positiva, multiplicando 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre y ao quadrado. Como falei, o alfa é maior do que zero. Quando nós temos um exercício de várias dimensões, nós usamos o mesmo raciocínio que usamos para esse exercício unidimensional. Aqui, nós calculamos o negativo da derivada com relação a x da energia potencial, e essa derivada é então tomada ao longo da direção x. Aqui, nós faremos a mesma coisa, só que nós vamos usar um operador matemático. Eu não sei se vocês já têm familiaridade, já viram o cálculo em várias variáveis, que é o chamado del. Então, no caso, a força é dada pelo negativo do gradiente, é como nós chamamos o del aplicado a uma função, no caso é o gradiente da energia potencial. E esse operador del significa nada mais do que d dx de uma dada função na direção x mais d dy de uma função na direção y mais d dz da função ao longo da direção z. Ou seja, no caso unidimensional, que nós não temos dependência em y e em z, nós simplesmente tomamos o du dx. Nesse caso aqui, nós vamos tomar du dx na direção x e du dy na direção y. O z desaparece porque nós não temos dependência em z. Então, este aqui é o operador del, também conhecido como nabla. Essa denominação nabla é devida a James Clerk Maxwell. Vocês tomarão contato com ele quando fizerem Física 3 e eletromagnetismo, um dos maiores físicos que já existiram, talvez o maior físico do século XIX. Ele que assim, reorganizou o eletromagnetismo com suas equações de Maxwell, e a resolução mostrou que a luz é uma forma de onda eletromagnética. Nabla, em particular, é um instrumento musical
da cultura judaica, da cultura Yiddish, que possui esse formato, assim, ele é um triângulo de cordas, né? Um instrumento de cordas, ele tem a forma da caixa dele, um triângulo, que é tocado de ponta cabeça. Então, vamos aqui obter, em 3 dimensões, as derivadas. Nós teremos que du dx, nós só temos o x nesse termo, então vai ficar menos 2α sobre x ao cubo. Temos o du dy. Não, mais uma vez, só temos y aqui, então ficará menos 2α sobre y ao cubo. E, que falta? O du dz, que é zero. Nós não temos z nessa expressão. Com isso, nós teremos que a força de x e y será dada, eu posso colocar esse menos 2 em evidência, menos 2α em evidência, mas nós precisamos tomar o negativo. Então, esse sinal negativo desaparece. Então, ficamos simplesmente com 2α. Na direção x, nós teremos 1 sobre x ao cubo. E na direção y, nós teremos 1 sobre y ao cubo. Então, é isto que o exercício pedia. Agora eu vou avançar um pouco e tratar de 2 exercícios do capítulo 8. Um deles é o exercício 8.14. Vocês podem seguir na página 292. E ele nos diz que, partindo de t igual a zero, uma força resultante horizontal, F, é aplicada a uma caixa com um momentum linear inicial, que ele nos fornece também, e pergunta qual o momentum linear da caixa depois de um certo intervalo de tempo. Vamos, então, fazer uma síntese do que ele nos dá. A força é vetorial, em 2 dimensões. Ele fornece valores numéricos, mas vou primeiro tratar essa força simbolicamente. Então, temos aqui ATI mais B, P ao quadrado, J, onde A ele fornece como sendo 0,280 Newton por segundo e B igual a menos 0,450 Newton por segundo ao quadrado. E ele está considerando aqui um intervalo de tempo entre 0 e 2 segundos. Ele também nos fornece o momentum linear inicial desta caixa como sendo menos 3i mais 4j. Por ser uma condição inicial, que eu só vou usar quando for substituir os valores realmente, então eu já vou deixar numérico aqui. Não tem tanto problema assim. E ele pede para obter o momentum final. Ou seja, em t igual a 2 segundos. Bom, para fazer esse exercício, obter essa grandeza que ele nos pede, nós vamos usar o teorema do impulso
momentum linear. Que nos diz que o impulso corresponde à variação do momentum linear. O impulso nós calculamos usando a integral, definição, que é a integral da força pelo tempo, e aqui nós estamos indo de 0 até 2 no tempo. Então, isso nos fornecerá a integral de 0 até 2 do F, ou seja, ATI mais BT ao quadrado J dt. Essas integrais são simples de ser feitas, temos aqui uma função polinomial, lembrando que A, B são constantes, assim como os versores y e j. A única coisa que varia aqui é o t, o tempo. Então, isso nos fornece AT ao quadrado sobre 2, pego de 0 até 2, na direção i, mais b, t ao cubo, sobre 3, pego também de 0 até 2, na direção j, que nos fornecerá, no zero, ambos os termos se anulam, e aqui, então, nós teremos A, que multiplica 2 ao quadrado, que é 4, sobre 2, em I, mais B, que multiplica t ao cubo, que é 8, sobre 3, na direção J. Nós ficamos, então, com o impulso desta força como sendo 2A I mais 8 sobre 3 B J. Agora sim, nós vamos utilizar o teorema do impulso momento linear. Nós, por enquanto, nos limitamos ao lado esquerdo desta equação. Vamos agora utilizar o lado direito. Então, temos que J será igual, substituindo os valores. Nós temos aqui 2 vezes 0,28, que nos fornece 0,56. E mais, fazendo as contas de 8 sobre 3 vezes menos 0,45, que nos fornecerá, então, menos 1,2 J, e isto, por sua vez, é igual ao ΔP, ou seja, o meu momentum no instante 2 menos o momentum inicial. Isolando o P2, nesta igualdade, nós ficamos com P de 2 igual a P de 0 mais 0,56 I menos 1,2 J. Eu simplesmente peguei esse P0 e mandei para o outro lado. Que, então, substituindo o P0, ficaremos com menos 3I mais 4J mais 0,56I menos 1,2 J. Portanto, P no instante 2 será menos 2,44 I mais 2,8 J, e aí as unidades, né? Quilograma vezes metro por segundo. Então, este aqui foi um exercício envolvendo
o teorema do impulso momentum linear. E eu vou agora fazer um último exercício deste mesmo capítulo, que vocês podem seguir. É o exercício 8.26. É um exercício bem simples, mas possui um contexto interessante, já que ele fala de fissão atômica. Então ele nos diz que um núcleo atômico se rompe repentinamente em duas partes, fissões. Isso é o que comumente acontece nas atuais usinas nucleares. Inclusive, também, nas usinas nucleares, isso ocorre de uma forma bem controlada, porém, é a mesma coisa que ocorre na chamada bomba atômica. Aquelas que foram efetivamente usadas belicamente, como em Hiroshima, Nagasaki, aquela primeira que foi explodida no deserto de Los Alamos pelo projeto Manhattan. Então, nós temos aqui um dado átomo e, de repente, esse átomo se divide. Essa era a posição inicial dele. Então, uma parte terá velocidade VA e uma massa MA, e outra terá uma velocidade VB e uma massa MB. É interessante dizer que nem sempre, que MA e MB, mais MB, não é a massa inicial do átomo. Existe um pequeno desequilíbrio de massa aqui, porque era uma massa que estava contida na energia de ligação entre esses átomos, entre essas partes. Então, ele pede aqui no primeiro exercício: use a lei da conservação da energia, do momentum linear para explicitar VB em termos de MA, MB e VA. Bom, isso não é nem um pouco difícil. Temos que, inicialmente, o momentum linear era nulo, nós tínhamos simplesmente um único átomo em repouso. Eu vou usar aqui, trabalhar em termos de números, sem anotação vetorial, porque o nosso problema é unidimensional. E depois, nosso momento final, se nós orientarmos o nosso eixo nessa direção, vemos que o MA está se movendo na direção oposta. Então, temos aqui um MA, VA, mais um MB, VB. Com isso, nós temos que, utilizando a conservação do momento linear, menos MA, VA, mais MB, VB é igual a zero. Isolando o VB, nós ficamos com VB igual a MA sobre MB, VA. E vamos agora ao item B, em que ele pede para mostrarmos que a razão entre as energias cinéticas de cada parte corresponde ao inverso da razão entre as massas dessas partes. Bom, vamos então calcular a energia cinética de cada parte. Energia cinética sempre o produto da massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Para o caso de A, MA, VA ao quadrado sobre 2.
Para o caso de B, a mesma coisa. Teremos como energia cinética mB VB ao quadrado sobre 2. Vamos substituir aqui o VB que nós encontramos. Temos mB sobre 2, que multiplica VB ao quadrado, ou seja, MA sobre MB VA ao quadrado, correspondendo, então, a MB sobre 2, que multiplica MA ao quadrado, VA ao quadrado, sobre MB ao quadrado. O MB no numerador se cancela com esse expoente 2 no denominador. Ficamos com KB igual a MA ao quadrado, VA ao quadrado, sobre 2MB. Agora nós podemos tomar a razão. KA sobre KB, ou seja, MA, VA ao quadrado sobre 2, dividido por KB, então vou multiplicar pelo inverso dessa expressão. 2MB sobre MA ao quadrado, VA ao quadrado. Vemos que o MA no numerador se cancela com esse expoente no denominador. O VA ao quadrado no numerador se cancela com VA ao quadrado no denominador. E o 2 se cancela com 2. Portanto, como o exercício nos indicou, K sobre KB é igual a MB sobre MA. A razão entre as energias cinéticas é igual ao inverso da razão entre as massas. E com isso, eu encerro aquilo que eu havia planejado falar hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Por enquanto, tranquilo, professor. Muito obrigado pelas aulas. Não, que é isso. Vou então encerrar a gravação